Neste dia 20 de janeiro de 2021, depois de um processo conturbado, de muitas incertezas, de muitos questionamentos, toma posse nos Estados Unidos como o 46º presidente, o democrata Joe Biden e sua vice Kamala Harris. E claro que isso traz muita expectativa para o mercado, traz muita expectativa para o agronegócio brasileiro e principalmente norte-americano. Sem dúvida nenhuma, certamente Joe Biden, como ficou claro durante toda a campanha e todo o processo eleitoral, não era, de fato, o candidato da maior parte dos produtores norte-americanos, a escolha dos produtores norte-americanos que ainda apoiavam com bastante força, com bastante veemência o Donald Trump, que deixa hoje, portanto, a Casa Branca. E para a gente entender como ficam essas relações do presidente americano com o agro dos Estados Unidos e também essas relações com China, Brasil, que a gente pode esperar, a gente vai direto para Boca Raton para conversar com o Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing. Aaron, bom dia para você, seja bem-vindo. Dia importante para os Estados Unidos hoje, né? Bom dia, com certeza. É um dia para entrar para a história, sem dúvida. E depois desses últimos capítulos aí, embora a gente espera um dia relativamente tranquilo, nunca se sabe, né? Vamos acompanhar de perto aqui. Até porque tivemos aí nos últimos dias alguns conflitos. Acho que nada que, né, nenhum antecedente da história da democracia americana registrou um momento como aquele da invasão do Capitólio. Foi realmente muito tenso e hoje o dia já começa com certa tensão, né, Aaron? Isso mesmo. Tem muita tensão, é uma excelente palavra. Agora, a expectativa é que dessa vez o aparato de segurança em toda a capital está bem reforçado, né? Presença do Exército e tudo mais, e eu imagino que vai ser um dia tranquilo, mas é imprevisível, né? Saber exatamente o que vai acontecer. A principal diferença desse ano para outros anos é que tem uma instituição que não é lei, mas é prática. Quando parece que um candidato perdeu, ele logo fala, tudo bem, eu aceito a derrota. E não aconteceu com o presidente Trump. Essa foi a principal diferença desse ano, que era só uma tradição. Não era lei, não era exigido, mas essa tradição tornava muitas dessas transições mais tranquilas. E não aconteceu dessa vez e tá, até agora na inauguração está com uma certa tensão. Essa é a diferença, né? Aaron, nos últimos 4 anos, o Donald Trump teve uma relação bastante intensa com o setor produtivo aí dos Estados Unidos, né? Embora a questão da guerra comercial foi um ponto marcante dessa relação, a forma como o governo Trump também auxiliou os produtores, né, e deu respaldo, deu subsídios, apoiou e esteve ao lado da produção norte-americana, defendendo os produtores norte-americanos, foi algo muito marcante. O que a gente pode esperar daqui para frente na sua análise como norte-americano e como representante do setor do agronegócio nesse momento? Qual a sua principal expectativa? Muito bem. De fato, o setor rural dos Estados Unidos é tradicionalmente republicano, já há muitos anos. Então, o Trump, como teve o apoio dos republicanos em massa. Alguns não gostaram da guerra comercial e enfraqueceu o apoio, mas como um bloco, a maior parte aprovou o governo Trump. Os miúdos da política agrícola, o Biden não tem comentado quase nada, nem seu governo. Então, assim, o que ele vai fazer com questão de pagamentos para produtores, outros auxílios que tem, os miúdos assim da política agrícola que interferem muito na gestão de uma fazenda, mas tem menos peso político, não tem entrado nisso. Então, realmente é uma incógnita. Tem duas óticas nisso. Uma ótica é falar tanto nesses detalhes da gestão da política agrícola interna dos Estados Unidos, quanto questões comerciais internacionais. Tem um argumento para falar que não vai mexer, né? As digamos, vitórias ou mudanças nas relações comerciais internacionais que foram conquistadas, para que desfazer, pelo menos não sem nenhuma outra vantagem política, ou um outro capítulo. E, politicamente, para os democratas, conseguir o voto rural é uma das grandes
um dos grandes objetivos deles. Então, há motivo de pensar que o governo Biden talvez falaria, vamos defender os interesses da classe rural e vamos fazer mais para tentar conquistar esses votos. Isso é um argumento. A leitura dos produtores, isso é, digamos, analistas do Partido Democrata falando, né? Pela ótica dos produtores, muitos deles estão de fato preocupados, eles não gostam do governo sendo eleito e estão tentando sobreviver os 4 anos e tentar um próximo governo, né? Eu acho que é a mentalidade de muitos dos produtores. Até porque a gente sabe que, apesar desses subsídios e dessas altas recentes dos preços e dessa demanda que se intensificou pelos grãos norte-americanos e por outros produtos como carnes, por exemplo, principalmente por parte da China, ela é recente. Enquanto isso, os produtores americanos arrastaram problemas financeiros, né, Aaron, por conta de preços muito baixos, muitas vezes abaixo dos custos de produção, alguns investimentos perdidos, perdas por questões climáticas. Quer dizer, a gente começa, portanto, um novo governo para os Estados Unidos e já uma nova safra para o país com muita fragilidade desse setor, Aaron? A gente pode usar essa palavra? Sim, só que você ressaltou muito bem os ganhos recentes. Então, muitos produtores, digamos, o meio da gestão Trump, no começo não tinha muita alteração, mas o meio ali da guerra comercial, tudo, foi extremamente difícil para o setor agrícola e para os produtores daqui. Agora, hoje, grande parte dos produtores estão com boa perspectiva para o próximo ano, custos já travados, preços atuais bem acima do custo de produção e mais caixa do que eles têm visto nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, eles estão... Hoje é uma situação diferente. Mas, assim, nem sempre isso traduz para favor político, né? Tem desavenças políticas que, para alguns, eles falam, não, então, se está bom na minha fazenda, está bom para o governo, mas muitos separam. Eles não gostam do que está acontecendo no âmbito público, mas estão felizes com como a situação da fazenda. Eu diria que isso provavelmente é a maioria do setor rural, né, republicano tradicional, está nessa situação. Feliz com a fazenda hoje, mas não tão feliz com o governo, né? Aaron, você acha que a gente vai ter algumas análises que nós fizemos com especialistas aqui no Notícias Agrícolas davam conta de que o Joe Biden vai continuar essa disputa com a China, por exemplo, talvez adotando uma estratégia, uma retórica diferente, mas vai continuar cobrando dos chineses o que o Donald Trump vinha cobrando, né? Não só na área rural e falando de agribusiness, mas falando de uma forma mais ampla, mais geral. A diferença vai ser a estratégia. Você tem uma leitura semelhante? Você acha que realmente essa cobrança, né, que o Trump veio fazendo da China vai continuar da mesma forma? O presidente Trump teve uma postura bastante linha dura, né, com a China. E eu não espero essa mesma retórica, que nem você falou, estratégia. Agora, do ponto de vista pragmático, os ganhos que essa postura de negociação conquistou, para que abrir mão, né? O custo já foi, o custo político já está nas costas do governo anterior. Então, para que abrir mão de ganhos? Então, eu acho que se vai ter alterações nesse quadro, vai vir através de mais negociações, outros acordos, e talvez aconteça. Mas qualquer tipo de posição de força conquistada, eu espero que o Joe Biden vai usar essa força ou para manter ou para negociar uma outra posição, né? Então, assim, a melhor, não deu nenhum motivo para pensar que isso vai mudar, mas a verdade é que não teve um comentário. Então, se vai mudar, não falou a nova estratégia, e tudo indica, assim, até que não fale que vai mudar ou indica uma nova estratégia, deve continuar igual. Isso não quer dizer que não vai mudar, só não foi falado ainda, né? Aaron, ele também não citou quais seriam os representantes da agricultura, para a pasta da agricultura, quais serão os seus secretários, os seus cabeças nesse setor. Ele já deu alguns nomes ou ainda não?
está naquela fase de especulação. E isso entra naquele primeiro ponto que eu falei, os miúdos da política agrícola, que interferem muito na fazenda, praticamente não tem tido nada falado a respeito disso. Certo. E eu acho que só não teve peso político para falar, não foi necessário politicamente abordar esse assunto. Certo. Então, assim, para que trazer uma questão à tona que não é necessário? Eu imagino, só pelo perfil, o Biden, assim, a carreira dele, ele é bem centrão, né? Ele é bem negocia com os republicanos, com os democratas, longa carreira de político, ele é bem centrão mesmo. Eu imagino que ele vai procurar montar uma equipe de forma geral, mas também para a agricultura, que é bem técnica e bem centrada e que não causa muita reação política. Mas essa é a minha opinião, isso não é indicação dele, é só pelo perfil dele e pelo fato que ele não teve que se posicionar nessa questão. É o que eu espero da gestão dele, mas vamos acompanhar. Aaron, como o Brasil está inserido hoje, né, o papel que o Brasil tem no cenário global do agronegócio, com essa mudança da presidência norte-americana, quais são as suas expectativas para o agronegócio brasileiro? Você que atuou muitos anos aqui também no Brasil, conhece a fundo o nosso setor produtivo, como é que você acha que ficam essas relações a partir de agora? Olha, política sempre é importante, então acompanhar o que está acontecendo no governo, tanto daqui quanto no Brasil, isso é importante, não quero fingir que não é. Dito isso, grande parte do cenário que nós estamos vivendo hoje é uma demanda real por alimento. E até que não haja produção suficiente para começar a baixar esses preços, corrigir esse quadro fundamentalista, esse patamar de preços favoráveis deve continuar, independente da questão política. Então, assim, novos choques, posturas do governo que interfiram nesse fluxo de grãos, esse tipo de política pode interferir muito o produtor, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Mas, no momento, enquanto tem grãos sendo exportados, tem grãos sendo importados, né, e tudo isso, eu acho que a principal história para o agro é simplesmente essa questão de demanda. O parênteses que eu faria em relação a isso é um comentário de forma geral sobre o governo Biden, que está entrando, mas não sei quanto que foi comentado no Brasil. Mas o fato que os democratas conseguiram as duas vagas no Senado e trouxe o empate no Senado, e aí o voto de desempate é da vice-presidente, isso permitiu que muitas pautas democratas mais progressistas agora voltam a ter chance. Então, aí as questões ambientais, essas questões que são pautas progressistas, elas, em toda a campanha, tudo ficaram de lado. Sim. E o Biden se colocou como um candidato do centro e tal, para unir o país. Mas agora que está com o legislativo na mão e o executivo na mão, isso pode ser, digamos, uma mudança. O quão agressivo ele vai ser em algumas dessas pautas, digamos, progressistas, do meio ambiente, essas coisas. E isso pode trazer algum tipo de interferência. Mas está cedo para falar que isso vai acontecer, na minha opinião, porque tem o Covid, tem economia, tem um monte de coisa que, na lista de prioridades, ao meu ver, está acima dessas outras pautas. Então, eu não ficaria surpreso se a maior parte do governo Biden é contenção desse quadro, né, de morte, de coronavírus, de economia em frangalhos e todas essas coisas. Eu imagino que a maior parte do foco dele vai ser nessas coisas. Aaron, cabe a nós monitorar. Eu te agradeço imensamente pela companhia nessa manhã de quinta-feira e a gente vai certamente nos próximos dias conversar para entender que rumos tomam os Estados Unidos a partir de agora. Muito obrigada, meu amigo. Um grande abraço para você. Até a próxima. Abraço, disponha. Obrigada, até mais. Até. Aaron Edwards conosco direto de Boca Raton, nos Estados Unidos, nessa manhã de quinta-feira, para a gente trazer essas primeiras perspectivas do governo Joe Biden, que toma posse nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro. A gente está monitorando tudo aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue acompanhando a nossa programação.